Iniciando mais um episódio do nosso podcast Além da Página. É o último desse ano de 2025. Sim, daqui a pouco nós estamos em 2026. Um novo ano, novas possibilidades, novas versões. E neste último episódio a gente tem a honra de receber uma pessoa que vai falar muito hoje sobre propósito, transformação e empreendedorismo. Mas antes de falar com ela, quero dar as boas-vindas a Lari. Lari, obrigado por estar aqui. Valeu. E agora, Driele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você com a gente. Que alegria! É uma grande honra, gente, estar aqui. Vocês nem sabem, mas a gente começou aqui a conversar nos bastidores. Foi tanta conversa que parecia que o podcast tinha começado. Aí a gente resolveu dar o play. Mas é uma alegria estar aqui, falar com vocês, compartilhar, contribuir. Vamos que vamos. Com certeza. E é justamente isso. Quando nós pensamos qual seria um programa bom para a gente finalizar essa temporada de 2025 e começar o ano com tudo. Aí nós pensamos em você porque você trabalha muito a questão da transformação, né, Dri? Você vem fazendo um trabalho maravilhoso não só no digital, mas também com os seus eventos. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas antes da gente entrar no seu lado profissional, a primeira pergunta que eu sempre faço: quem é Driele Fernandes? Caramba! Eu sou uma pessoa sonhadora. Sou uma pessoa sonhadora, corajosa, porque a vida me fez corajosa. Eu acho que, naturalmente, eu não sou uma pessoa corajosa, mas a vida me fez corajosa. Vem muito do meu pai isso. Corajosa, amo ser mãe. A maternidade me trouxe para o meu centro. A verdade foi essa, porque talvez a minha humanidade me levaria só para um foco profissional, porque eu amo fazer o que eu faço, mas a maternidade me trouxe para a família, para o meu centro, para entender a ordem das coisas, o ideal, né? Que primeiro a família, porque antes para mim era tudo a vida profissional. A gente vai compartilhar sobre isso. E uma pessoa que é apaixonada em motivar os outros a empreender. E para mim, o que é empreender? Empreender é ter a capacidade de fazer a vida profissional acontecer. É isso. É ser capaz de movimentar a vida profissional. É isso. Dri, difícil, uma pergunta difícil. E assim, você trouxe uma questão que eu acho sensacional. Esse seu lado, talvez ele te levaria só a você enxergar o seu trabalho, né, que é o que você ama. Mas no momento em que entra a maternidade na sua vida, entra o olhar da Dri família, existiu nesse início um peso para você ou isso foi de uma forma muito natural? Foi natural. O que acontece? Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu e meu esposo. Então, quando a gente se casou, a gente decidiu, a gente jurou, né, quando a gente se casou, no dia do casamento, que a gente seria abertos à vida. E ser aberto à vida no mundo de hoje é algo que assusta os outros. Espera aí, eu não tomo nenhum tipo de pílula, nenhum tipo de remédio, então eu vou ter quantos filhos Deus quiser me dar? Essa foi a minha promessa. Então, viver isso, a Driele sendo muito ativa, amando empreender, estando à frente, acompanhando tantas empresas, é um peso muito grande. Mas foi essa decisão que a gente tomou. Então, a gente se planejou muito para isso. Tá bom, então isso, esse é o plano de Deus para a nossa vida? Nós somos chamados a isso pensando no âmbito pessoal? Ok. Então, como que a gente vai lidar com isso? Vamos nos planejar, vamos nos organizar. Até uma coisa que eu falei quando eu cheguei aqui, né? Que na parte da manhã, eu e meu marido, nós ficamos com as nossas filhas em casa. Nós teríamos o dobro do nosso faturamento se a gente trabalhasse todas as manhãs atendendo? Sim, porque a gente vende o nosso tempo. Mas foi uma decisão de ficar com elas, de tomar café da manhã com elas, de acordar, de trocar fralda, os dois, de fazer almoço. Ontem eu falava com alguém, eu amo cozinhar. Então, eu faço almoço, nem todos os dias, mas porque por conta da correria com elas, mas eu prezo por isso. Então, de fato, né, não é fácil, mas nós nos planejamos para que tudo isso acontecesse de forma leve. Então, um exemplo, e eu acho que a maternidade ela também fortalece muito a mulher para fazer outras coisas. Quando eu estava grávida da minha primeira filha,
foi que eu decidi, vou fazer um evento em Rio Preto de empreendedorismo, assim, e nunca tinha feito nenhum evento presencial, e de repente vamos alugar um teatro. Gente, que doida, né? Quando foi chegando perto, eu falei, eu sou maluca. E foi a maternidade que me motivou. Então, hoje eu vejo que... eu falo muito que a nossa sabedoria humana não existe outra fonte. Sim. E não querendo aqui, gente, assunto polêmico, ficar trazendo Deus para essa roda. Porque a minha intenção aqui não é usar de Deus para me promover, de forma alguma. Mas é que ele faz parte da minha vida. Isso. Sim. Mas eu vejo que a sabedoria, ela vem de Deus, do divino. É a nossa sabedoria. Então, a maternidade, a nossa vocação, que vem de Deus, né? Os nossos talentos, isso que vem de Deus, que Deus nos dá, porque Ele nos criou, nos impulsiona a viver a vida. Então, Sim. aí tudo começa a fazer sentido. E isso, para mim, é a maturidade. A maternidade me trouxe maturidade, o casamento me trouxe maturidade, e isso refletiu na minha empresa, no meu negócio, na minha vida profissional. Maravilha. Maravilhoso, Perfeito. maravilhoso. O que motivou, Dri, você a criar o método Transforma, né? E qual dor sua ou do mercado você sentiu primeiro? Na verdade, tudo começou, eu comecei atendendo uma empresa de uma amiga para ajudá-la. Dri, você é fuçada, você entende das coisas, você está sempre ligada no que está acontecendo no mercado, preciso de ajuda. Isso faz mais ou menos uns 12 anos. Tá. Só para vocês entenderem um contexto, vou contar um pouquinho da história. Vou tentar ser breve. Não precisa. Não precisa ainda. Não. Temos 2 horas. E aí, esse boom principalmente do Instagram. Tá. Porque no Facebook e Orkut, nós tínhamos rede social de relacionamento, né? Esse era o objetivo. Só que quando foi o movimento que eu entendi, quando o Instagram começou a aparecer, por mais que era um aplicativo ali de fotos, as pessoas começaram essa movimentação da venda, de vender mais ali, começou a pesar mais. E aí essa minha amiga, ela não sabia como posicionar a loja dela no Instagram, ela tinha uma loja de atacado. Nesse tempo da minha vida, eu juntei uma grana trabalhando, uma empresa que me deu muito know-how foi a Trans, já falo muito, conto isso da minha história, né? Trabalhei direto ali com a Manuela Bossa, ela me ensinou muito, muito, uma mulher que me fez sofrer muito, mas me ensinou muito, eu sou muito grata a ela, me fez sofrer porque eu tinha 18 anos quando eu trabalhei com ela, e assim, era uma pressão total, ela é extremamente criativa. Eu saía da empresa às 10 horas da noite, eu voltava às 10 da manhã e tinha N post-its, assim, no meu computador de tudo que eu tinha que desenvolver e pensar. Eu era secretária pessoal dela. E foi uma grande experiência, né? E aí, essa minha amiga... Nesse tempo, eu estava estudando para concurso, porque eu também vivi um momento onde, o que é que eu faço? Eu preciso ganhar dinheiro. A minha família é muito simples e eu não quero sofrer as dores de não ter dinheiro, porque a gente sofreu muito. Na minha família, eu sofri muito por não ter dinheiro, de passar muita dificuldade financeira. Nunca passei fome, mas passei muita vontade, porque durante muito tempo a gente comia ovo, arroz e feijão. A minha mãe criava, ela era extremamente criativa, ela levava as coisas de forma leve, mas a gente sofreu muito. E isso... Eu acho que eu pouco falo sobre isso. Você fala, vim de uma família simples, mas o que é simples? E aí, isso me motivou a querer mudar a minha história. Tá. Não, eu vou mudar, eu sou capaz, né? Eu quero fazer diferente. Eu vou estudar, e muito estudiosa, eu vou fazer o que precisa ser feito. Comecei a estudar para concurso. Só que não era isso, né? Muito ativa, vou trabalhar um cargo público, não é minha cara. Quando essa minha amiga me chama, eu entendo como um sinal de Deus. Opa, talvez não seja concurso. E eu estava estudando pra caramba, né? Foi uma fase de muito estudo mesmo, porque não tinha opção. Na minha vida eu nunca tive opção. Sim. Ou dá certo, ou dá certo. A verdade é essa. Aí comecei a criar um Instagram, falei, eu vou ir 2 vezes por semana, concilio com os estudos, meio num formato de consultoria, mentoria, nem sabia o que era isso, nunca tinha pensado isso na minha cabeça. Não se falava muito sobre Não. Exato. Assim, grandes consultores, na época que eu estava na Trans, pessoas muito mais velhas, com muito know-how, trabalhavam em muitas empresas, um trabalho extremamente caro. Enfim, eu não me via assim, mas eu ajudei e essa minha amiga cresceu. E a empresa dela se posicionou bem na rede social. E aí outra empresa me chamou, ela me indicou outra. Quando eu menos percebi, eu estava atendendo várias empresas. Aí eu fui para um escritório, as coisas aconteceram muito rápido.
mas não muito rápido. Na verdade, eu fui construindo isso. E aí, quando deu um boom, eu aproveitei e aí as coisas foram caminhando. No meu primeiro ano, eu atendi 50 empresas. Né? A verdade foi esse primeiro ano, 50 empresas, eu trabalhava pra caramba. E eu gostava de me envolver com nichos diferentes, completamente diferentes, assim, era muito gostoso. É gostoso, né? Eu já pensei várias vezes em focar num nicho só, mas não faz sentido pra mim, não é o que eu quero. Eu gosto desse desafio de empresas diferentes. Desde a padaria até a cabeleireira, a entender o movimento de cada uma delas. o médico, o dentista, o laticínio, completamente diferente. Café. Vamos lá atender o segundo maior produtor de café, vamos. É assim. E aí, nesse momento a minha agenda, vamos voltar à pergunta, minha agenda começou a lotar. Muito. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu estou me perdendo do meu propósito. Porque a agenda lota, a demanda, eu comecei a aumentar o meu preço. O pequeno não conseguia me pagar. E para mim, faz muito sentido atender o pequeno. Porque qual é o meu propósito? Se eu formo uma empresa que está começando, ajudo ela a estruturar, ajudo você a passar pelos primeiros desafios de uma forma mais tranquila, leve e de forma estruturada, e entendendo que existe um caminho, essa clareza. Qual é o próximo passo? E o próximo? Eu sou bem didática com isso, com os meus clientes. Você cresce no mercado, você tem uma empresa estruturada, você contribui para o mercado e você não é uma dessas empresas que está, né, segundo pesquisas, que vai quebrar. Exatamente. Então, esse é o meu maior propósito. E começou a não fazer sentido. Meu trabalho estava caro por conta da demanda. E aí, o que eu vou fazer? Isso falando da minha decisão, não do olhar da necessidade do mercado. Então, necessidade de escalar. Comecei a transformar tudo que eu sabia numa linha de raciocínio. Peraí, se eu tivesse que ensinar alguém, a Lari não sabe nada. Como eu vou ensinar ela a dar o primeiro, o segundo passo? Porque até então isso era muito simples para mim. Eu pego e vou atendendo você de forma personalizada. Mas eu transformei o meu conhecimento numa metodologia. E foi sensacional. Por quê? Porque lá atrás, o meu grande sonho era ser jornalista. Então, eu sempre gostei de me comunicar, tenho esse talento da comunicação. E na escola, eu era uma professorinha. As minhas professoras falavam, você podia ser professora. Então, acho que eu uni tudo isso, a minha facilidade de comunicar com a minha didática. Porque não é só sobre ter o conhecimento, mas é sobre passar. Saber então, passar, exato. É por isso que os meus clientes têm resultado. Como nós vemos grandes professores que são péssimos, porque assim, eles sabem muito, têm uma grande inteligência, mas eles não sabem passar. Exato. E isso foi um desafio, mas que eu percebi que, poxa, eu tenho uma facilidade em ser didática. E aí construir tudo isso e ofereci para o mercado um preço possível. Entende? Então, uma empresa que está começando agora, ela conseguir investir. E aí, eu criei meu primeiro infoproduto, no momento em que os infoprodutos estavam bombando. Meu marido, desde quando o Érico Rocha veio para o Brasil com essa proposta de fórmula de lançamento, ele já estava ali de olho. E ele sempre me incentivou. Ele falou, você precisa entender isso aqui, essa metodologia de trabalho, você precisa ter um infoproduto. E a pandemia estourou. Eu lancei, então eu já atendi empresas. Foi quando eu lancei, nasceu junto com vocês. Isso. Eu lancei o Transforma Você. E aí ele veio até num ticket alto, porque eu falei, eu vou entregar muito e eu vou fazer esse ticket aí. A gente lançou, vendeu, e aí eu comecei todo esse processo. Principal dor dessas pessoas, as principais dores que eu enxergo, é a mudança de mentalidade. Só que quando a gente pensa na mudança de mentalidade, Rodrigo, isso é amplo, muito amplo. Então, o que eu vejo como o principal ponto da mudança de mentalidade? A disponibilidade de ser novo sempre para resolver novos problemas. É o que eu falei, eu posso até ter caminhado muito, mas no próximo ano eu sou chamada a caminhar para um novo, ou seja, eu sou insegura para o novo, todos nós somos. E se você não entende esse movimento, que para isso aqui eu sou grande, porque eu já tenho know-how, mas para isso eu sou péssima, nunca tinha feito um evento, um exemplo, né, o evento, nunca tinha feito, agora eu tô começando a ficar boa, mas palestra, nunca fui palestrante, apesar de adorar comunicar, gosto de comunicar, mas eu nunca tinha subido num palco. Primeira vez que eu subi no Transforma, mais de 500 empresas,
foi difícil. Meu sogro fala que eu bebi muita água nos primeiros 5 minutos, porque ele percebeu, assim, que eu Sim. fiquei Tá. tensa. Uhum. Apesar de amar falar, era a minha galera. Poxa, mas é uma poxa. responsabilidade imensa, não é, E aí eu Adele? senti só quando eu subi. Eu falei, sou maluca. Então, eu vejo que é essa disposição em viver isso e de forma leve. Porque, na verdade, esse movimento, ele nos faz crescer muito. Cair, levantar, errar, aprender com o erro. Uhum. E cada dia que passa, as pessoas querem menos isso. Elas querem fugir disso. As pessoas não estão dispostas a sofrer. E a mudança de mentalidade é justamente essa disposição em sofrer para crescer. Uhum. Falei muito, eu falo, Não. tá? Nossa, Mas foi perfeito. um raciocínio perfeito. Perfeito. Fez Rodri, sentido aí? Muito demais, sentido. demais. Muito. E quando você olha para o método hoje, Hum, qual parte dele que boa. talvez você considera a virada de chave real nos resultados dos empreendedores? Uau, que pergunta boa. Poxa. Olha, o acompanhamento no processo. Eu acho que é a principal. Por quê? Ensinar vocês a fazer um planejamento estratégico, tranquilo. Você pesquisa ali no Google, você dá um YouTube, você aprende, né? Isso não é difícil. É você montar um planejamento, um plano de ação, você aprender como construir a sua identidade para comunicá-la bem, você aprender a fazer uma análise financeira, tudo isso a gente aprende. Uhum. Mas o que vai te fazer ter resultado é caminhar com isso. Tá. Então, e eu fui sentindo isso no meio do caminho. Se eu não acompanho e motivo os meus clientes todos os dias, eles vão desistir, porque é pesado. Tá. É pesado. Então, eu vejo que eu tenho esse dom mesmo. Eu acho que é um dom. Às vezes eu brinco, né, com a Rafa, que trabalha comigo, porque ela faz esse atendimento ao cliente. Eu tenho esse dom de puxar as pessoas, até pelo meu perfil de comportamento, tenho bastante Tá. estabilidade, de puxar as pessoas para uma consistência. Legal. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Vamos lá. Você está construindo. É um processo. Uhum. Então, nesse movimento de fazer as pessoas permanecerem no processo, e aí elas vão enxergando o resultado, aí elas se motivam, mas o Boa. início não é um início de resultado, vocês Uhum. sabem. Sim, com Ele é certeza. árduo. Uhum. Sim. Eu acho que a principal, o principal ponto-chave aí para o resultado é o acompanhamento do processo. Maravilha. Perfeito. Odri, como que você traduz transformação na prática? E qual que é a métrica que te diz aqui algo realmente mudou? Como eu traduzo transformação na prática, eu acredito que é a disposição de mudar. A disposição de mudar sempre. Uhum. E de reconhecer, e a mudança, reconhecer com humildade, muita Legal. humildade. Legal. Que a gente não é perfeito, nunca vai ser, mas nós estamos a todo momento aprendendo, nos tornando muito bons em algumas coisas, mas péssimos em outras. Tá. Então, eu vejo que é isso, falando de transformação. Uhum. A outra pergunta? Qual é a métrica que te diz aqui algo realmente mudou? Resultado. Resultado. Hora que, é a única... Falando de business, Sim. é para resultado. Isso. Tanto é que eu falei isso, né? Muito, na palestra, muito. eu falei, o meu assunto é resultado. Ou seja, é grana. E no mundo dos negócios é isso. Se você quer medir mudança, nossa, eu troquei um líder, eu motivei a equipe, eu fiz um treinamento. Se a sua mudança ela é positiva, você vai ver o resultado positivo financeiro. Uhum. Por isso que o meu know-how, eu sou formada em recursos humanos, fiz pós em gestão de pessoas, o meu know-how é desenvolvimento Tá. humano. Uhum. Mas como é que a virada de chave, né, do meu negócio, pensando na transformação, foi linkar isso a resultado financeiro. Então, eu ensino meu cliente a olhar todo esse desenvolvimento do negócio e dele e linkar com o resultado financeiro. Tá. Porque senão, não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Perfeito. Perfeito. O que as empresas mais acreditam que precisam e quase nunca é o que elas é o que realmente falta? Financeiro. Fazer conta. Hoje tem muitas pesquisas que mostram isso. Muitas. Que o brasileiro, é cultural isso no Tá. Brasil. Nós não somos bons em fazer contas, no raciocínio lógico, Tá. propriamente Tá. dito, né? Eu vou falar do raciocínio lógico. Até nisso, estudar para concurso me ajudou. Eu tinha uma
uma grade que era raciocínio lógico. Eu falava, que isso? É matemática? Que é? Mas não dava para definir. Eu passei por essa dificuldade Você passou? também. Passei. Raciocínio lógico. Só que foi muito legal. Olha só que legal. Foi muito legal. Contribuiu de alguma forma. Olha só. Porque eu sou de humanas, né? Exato. Eu não sou de exatas. E eu tive que desenvolver exatas na minha vida para avaliar financeiro. Hoje eu sento com um analista financeiro. Eu preciso avaliar para ver se o trabalho dele tá bom. Para a gente fazer alguma mudança no negócio, enfim. Então, o financeiro não é cultural do brasileiro. Isso é fato. Nós somos muito marqueteiros, vendedores. A gente tem um ótimo networking e esse é o nosso forte, é o forte do brasileiro. Não querendo generalizar, mas olhando para a massa. Então, a falta está nesse raciocínio lógico, nessa capacidade de fazer contas, de metrificar as coisas, de analisar os dados. Então, esse é um ponto que ninguém está disposto. E aí, quando eu ensino e incentivo o meu cliente lá que está começando, vou dar um exemplo de uma empresa que eu acho que vocês até conhecem, Sucos Anatriello. A gente começou do zero, um sonho de transformar laranja em suco. Então, vamos lá, vamos desenvolver logo, do zero. Eles chegaram, a gente te achou na internet. E aí, de trazer, né, a continha no papelzinho de pão, né? Era assim. E esse processo de fazer conta e analisar o que nós fizemos, que resultado isso deu na semana financeira. O que foi feito, que resultado isso deu na semana financeira. Que é o que eu chamo de fechamento semanal. Esse simples detalhe faz com que os nossos clientes vão desenvolvendo essa capacidade de fazer análise. Então, eu incentivo muito isso. Mas que é legal. o que ninguém quer. E eu falo, eu acho que a maior, uma também mudança que a gente precisa ter quando a gente se torna empreendedor e conhecimento, assim, e clareza disso. Você vai ter que desenvolver habilidades que você não tem. Ai, mas eu contrato alguém para fazer. Num segundo momento, no primeiro você vai ter que fazer tudo e você vai ter que aprender a fazer. Então, vai lá e estuda. Estuda financeiro e faz o negócio financeiro. Porque se você ficar só vendendo, você vai vender muito. Só que aí você fez muita dívida. Quantas empresas eu atendi que chegam para mim com faturamento milionário? Só que eu tenho uma dívida milionária também. Nossa. Eu tenho um custo milionário. Ou seja, tua empresa está no vermelho, queridão. É isso. Então, não dá para não ter um negócio equilibrado, pensando nas principais frentes. E aí o empresário precisa desenvolver. Ou você está disposto a isso, ou você está no sal. A verdade é essa. Odri, onde que você percebe que a maioria dos empreendedores travam antes de crescer? Aí tem algumas coisinhas aqui. Ego, falta de clareza, falta de método. Algumas coisinhas a gente colocou aqui na pergunta. Nossa, ego... Não é? Bom refletir. Você eu falar também alguma coisa, acho. Odri? Se você quiser complementar com algumas outras coisas que também você tem como percepção. Mas é coisa do ego. Muito. Na verdade, assim, é interessante, eu gostei, porque eu nunca trouxe a palavra ego. Mas o que eu avaliei, no meu primeiro ano, isso mexia muito comigo. Por que que esse cliente cresce e esse não cresce? E como eu sou muito estudiosa e eu vou muito para análise, eu fiz uma análise grande ali de todo mundo e eu percebi que, como eu trabalho com análise de perfil comportamental para o negócio, para o empresário, para a gente entender o impacto que isso tem no negócio, eu fiz uma análise e percebi que todos os que não cresciam tanto ou não cresciam nada, eles tinham um comportamento em comum. Que é isso, tá ligado ao ego, que é o perfeccionismo. É uma necessidade de ser perfeito. E a pessoa perfeccionista, falei isso na palestra, eu acho, ela é egoísta. E foi um cliente meu perfeccionista que me falou isso. Pessoa perfeccionista, ela é egoísta, porque ela quer o perfeito para ela. E é onde ela trava muito. Isso não deixa de ser ego, porque eu quero estar protegido e munido, porque tudo vai dar certo para mim. E não vai. Você vai errar e você vai ter que rir do seu próprio erro. Gente, só um PS. No primeiro Transforma, empreendedor, esse evento que a gente sonhou, muitas empresas que a gente ralou para colocar a gente ali. Não pense você que é super fácil. Você vai gravar um stories, vai colocar um anúncio e você vai lotar um teatro. Imagina. Que é isso? De jeito É nenhum. muito difícil. Mas foi. Um rato caiu no meio do momento. Um rato
grande, gente. Não. Eu estava no Papo de Empreendedor, o momento ápice do evento, o Eu tô ápice do arrepiada, evento. cara, juro Olha por só, Deus. todas as empresas que a gente hoje tem construiu essa prática, né? No momento do evento, o Papo de Empreendedor, as empresas que cresceram, tal, elas vão compartilhar das suas Isso. histórias de crescimento ali. Então, tava todo mundo ali, sentadinho, lindo, arrumado, cheirosos, se prepararam para aquele momento. De repente, me cai um rato Não é lá de possível, cima. Adriele. Não, um ratão, assim. E acho que, enfim, caiu, espatifou. E aí, começou a sair uns bichos. E andar. Veio um pessoal, limpou. E eu, como que eu conduzo aquilo? Eu tô falando porque, se eu fosse uma pessoa perfeccionista, talvez eu nunca mais faria um evento. Aquilo te abalaria muito. Nossa, é verdade. E naquele momento, era um momento muito importante. E depois eu ia fazer um pitch de vendas. Porque eu tinha que vender, porque o meu negócio depende disso. Sim. E aí, eu simplesmente olhei, primeiro que eu não vi, eu tava tão concentrada, aí quando eu comecei a perceber, eu falei no palco, gente, um rato? Poxa, olha só, vamos limpar isso aqui, vamos continuar, porque tem coisa mais importante. Foi bem assim, gente, foca aqui, e levei. E de fato, isso não, ninguém comentou. Eu falei, nossa, achei que as pessoas iam gravar. E depois a gente até zoou, né? Eu falei, não, vou fazer um meme disso, o rato caindo, vamos contar essa historinha. Mas, eu tô falando, é um detalhe, mas que se eu fosse deixar isso me abalar, eu não teria continuado. Então, esse é o ponto do ego. A pessoa egoísta, né? Porque o ego vem disso, eu estou olhando só para mim, eu não estou olhando para o outro. Né? Qual é a contribuição? Será que o outro está te cobrando isso? Vocês estão me cobrando, Adriele, ser perfeita? Que de forma alguma. Não. De forma alguma. Talvez essa cobrança tão... É interna. Em você. Então, eu acho que é um dos pontos, né? Eu fiz essa pesquisa, entendi isso, que de fato é isso que atrapalha. Até aprendi a lidar muito com esse perfil, com essas pessoas, para ajudá-las, para quebrar isso nelas. Legal. Tenho muitos clientes assim, eles me procuram justamente por isso. Isso atrapalha muito, eu acho que é um dos pontos principais. Tá. Um outro ponto importantíssimo é a falta de clareza. Tá. A clareza, mas isso vem muito também do perfil do brasileiro, que eu até dentro do Transforma Você, eu tenho uma aula que eu falo do perfil do mercado. Vamos entender a massa e como essas pessoas se comunicam e se comportam, Tá. que é sobre o comportamento do Isso. consumidor. E aí, existe como a cultura da falta de raciocínio lógico, não me preocupo com os números, vai dar tudo certo, né? Não preciso fazer conta, vai dar tudo certo. Isso é muito do brasileiro, a gente é carregado dessa frase, né? Vai dar tudo certo, eu não calculo erro e vou. A falta de clareza, por quê? A partir do momento que eu tenho dificuldade em ter um raciocínio lógico, olhar para número, eu tenho dificuldade de ser objetivo com o que eu quero, e aquilo que eu não quero. Então, eu não tenho clareza. As pessoas chegam para mim, independente. Pequenas, médias, grandes empresários. A minha pergunta é, o que você quer de mim? Qual número? Qual o resultado? Tá. Eu quero crescer. Mas isso não tem... Eu não estou sendo específica nessa resposta. Então, a falta de clareza do que eu quero, do que eu não quero, do que faz sentido, dos meus valores... Porque amanhã eu vou contratar uma pessoa, eu vou demitir porque ela é fofoqueira, tá? Mas quais são os seus valores? Você tem que ter isso claro para você fazer um processo seletivo. Sim. Então, essa falta de clareza, ela também impede muitas empresas de crescer, na minha visão. Perfeito. Perfeito. Agora, qual que é a diferença, Adri, entre planejamento e execução? Que as pessoas ainda confundem muito. Tá. O planejamento ele tem que vir antes da execução, sem dúvida, mas não é o que acontece. Eu falo isso por experiência prática, por acompanhar na prática. Muito vem a execução na frente. Nós somos fazedores. Verdade. Eu vejo isso. A nossa tendência é ser muito ativo, fazedor, vamos fazer. E aí, você vai fazendo sem norte. E o fazer sem norte não te leva. Te leva para qualquer lugar. Ou até te leva, mas de uma forma muito mais lenta. Então, o primeiro passo, né? Quando eu falo, eu ensino alguém a construir um negócio. A primeira coisa, você precisa ter visão. Então, eu vou lá e vou colocar um ponto no futuro. Que foi exatamente o que eu fiz. Quando as pessoas falam, nossa, você cresceu rápido.
Eu não acho que eu cresci rápido. Eu acho que eu poderia ter crescido muito mais rápido, porque o meu perfil, ele caminha de forma lenta porque ele observa muito o caminho. Eu observo o caminho, o processo. Eu amo o processo, de fato. Mas, uma coisa que me ajudou, eu sou a tartaruga que chegou. Porque eu já vi muitas pessoas no processo até começarem negócios quando eu comecei e se perderam, mas porque não tinham norte. Então, eu sou aquela tartaruga, eu me vejo assim, como uma tartaruga que chegou porque não parou. Porque eu tinha um norte muito claro. Então, a primeira coisa, coloca um ponto lá no futuro. O que é que você quer? O que faz sentido? O que você quer para o teu negócio? O que você quer para sua vida? Número. Tem que estar muito claro. É difícil? Isso. É porque exige um exercício ali de reflexão e de coragem para sonhar. É muita coragem para sonhar. Ai, porque será que isso é para mim? Tá. Será que bater 1 milhão de vendas transforma você é para mim? Acha que eu imaginava isso lá atrás, que a gente ia bater? Mas eu coloquei uma meta. Mesmo isso me feria, mas eu coloquei uma meta. Tá. Então, o primeiro ponto é esse. Aí, se eu faço esse exercício, e vocês têm negócio, isso vai fazer sentido para vocês. Aí você volta e você começa a executar de acordo com esse norte. Fica mais fácil você falar sim, você falar não. E aí você acelera o seu processo de crescimento, porque você sabe o que você quer. No ano passado, ano retrasado, eu fui convidada para ter um programa numa rádio. E eu falei não. E aí, eu até gravei sobre isso, né? Nossa, como? Falei, não, uma oportunidade. Mas eu sei muito bem o que eu quero para o meu negócio. O que faz sentido. O que faz sentido. Sim. E, para mim, faz muito mais sentido parar 1 hora e gravar stories e anúncio do que ter um programa de rádio, né? Talvez isso me posicionaria? Sim, pode ser. Mas, na conta, com foco no meu objetivo, não faria sentido. Então, eu não sou a pessoa mais decidida desse mundo e nem que tem facilidade de falar não. Só que o meu norte, ter clareza disso, me faz falar sim, não, tomar as decisões corretas e aí me faz chegar mais rápido. E é isso que eu ensino. Por isso que essa falta de clareza, eu não sei, eu tô indo, tá surgindo uma oportunidade. Tudo que te oferecem, você fala sim. Esses dias eu perguntei isso na nossa comunidade. Se você está falando muito sim, se tudo que as pessoas te chamam para um projeto, eu vou, tudo eu topo, isso demonstra que você não tem maturidade. Reflita sobre isso. Porque quando você fala não, o não é carregado de eu sei o que eu quero. Muito obrigada, essa oportunidade não é para mim, eu tenho um foco. Entende? Perfeito. Nossa, perfeito. Isso e fica assim. Não é? Não, mas isso é muito importante. Nossa, querendo assimilar isso é muito tudo. importante, porque muito. assim, a percepção que as pessoas muitas vezes têm é assim, eu preciso estar em todo lugar, preciso ser acessível. Preciso fazer tudo. Não. Você não precisa fazer tudo. Se você estiver fazendo tudo, você está perdendo dinheiro. Sim. Viu? Você está perdendo dinheiro se você está fazendo tudo. Você tem que fazer aquilo que diz respeito e vai te levar ao norte que você definiu. Então, se não está definido, para tudo e vamos desenhar isso aí. Perfeito. Maravilha. Odri, até que ponto o crescimento da empresa depende do crescimento emocional do dono? Totalmente. Nossa, completamente. Vocês sabem. Completamente. Eu atendo um psiquiatra, tive a alegria de atender, né? O Dr. Samuel, inclusive, ele palestrou no evento esse ano, porque a gente queria uma palestra, como diz meu marido, falou para ele, eu quero que você corta o evento no meio, assim, quebra o evento no meio, porque a gente vai falar de resultado, de business, de financeiro, de IA, e você vem com esse olhar humano, trazendo as pessoas, e o nome da palestra dele foi Aqui e Agora, foi sensacional. Nossa. E ele fala que o emocional, a inteligência emocional, acho que é isso que ele cita, é treino. E, de fato, é treino. E eu acho que a vida empreendedora nos treina para isso. Muitas pessoas desistem porque não estão dispostas a viver esse processo, porque é uma loucura. Gente, vocês sabem. A gente vai, a gente volta, a gente... É um cliente. Às vezes você tem o seu primeiro problema com o cliente, aí você sofre, aí você quer desistir, você acha que... Porque eu tive esse problema com esse cliente, ele reclamou, mas todos os outros reclamaram? Peraí, até que ponto isso é normal? E aí, como é que eu vou separar as coisas? Né? Não, eu tive um problema com o cliente, aí eu vou botar a boca nas redes sociais e vou começar a dar indireta, sendo que todos os outros... Tá tudo bem. Gente, é tanta coisa que acontece nessa nossa cabeça... que a gente precisa, de fato, ter eu acho que o norte, eu defendo muito a visão da casa pronta. Essa é a minha frase nesse momento, nesse ano, eu usei muito essa frase. Quem tem visão da casa pronta vai
sustentar a obra e suportar a Exato. obra. Se você não tem essa visão, você não vai suportar. Foi um excelente exemplo, porque tem situações mais problemáticas do que o processo da construção. Nossa senhora. Não tem. Aliás, você passou É exatamente obra. É, Eu por falo. isso. Exato. E eu uso essa frase e eu tenho um Nossa, tipo de mentoria que chama muito. projeto, porque eu atendo muitos arquitetos e engenheiros, mas muitos Tá. arquitetos. Até uma época da minha vida alguém falou assim, por que você não foca em arquiteto? E para mim faz muito sentido, né? Esse desenho, esse plano, Isso. enxergar essa casa antes, porque a habilidade emocional, nós somos chamados, você é chamado, se você tem um negócio, a desenvolver inteligência emocional. E aí, isso vai refletir na sua vida. Na verdade, na vida nós somos chamados a Sim. isso. Oh, Um exemplo de vida. Estava contando antes de chegar aqui. Uhum. A minha filha mais velha dorme a noite toda desde quando ela nasceu. Então, a minha vida não mudou muito. Porque eu tenho uma criança tranquila, que dorme à noite, nunca Tá. tive privação de sono. Quando a segunda nasceu, a Maria acorda no mínimo 4 vezes na noite. Então, eu tô aqui hoje, eu deitei às 11, acordei meia-noite, acordei às 2h30, acordei umas 3h30, 5 ela despertou, e aí às 5h30 eu tava de pé. E eu tô aqui. Tomei um cafezão com super coffee. Ó, fazendo propaganda. Corta porque eles estão pagando nada. Tá? E tô aqui. Então, assim, gente, puta de uma inteligência emocional, né? Porque Exato. você tem que ter, porque a vida te chama. E o Samuel falou muito isso, falando dele na palestra, a importância de treinar isso e aceitar as demandas da vida. Eu acho que um erro que as pessoas cometem hoje, porque o mundo diz que tudo tem que ser tranquilo, fácil, perfeito. Para, é puxado e tem que ser, porque crescer dói. Crescer dói, vai doer. Não acha que não vai doer. Ah, tá. Nossa, Adriele, eu vou te contratar. Então a gente vai acelerar o processo. Nós vamos cortar alguns caminhos. Eu vou errar menos? Com certeza. Mas você vai errar. Você vai, Exato. porque faz parte do processo. Exato. Você vai ter que aprender a lidar com isso. E aí você cresce. Eu aprendo a lidar, eu resolvo. Até a neurociência, eu e meus estudos. A neurociência fala sobre isso, né? Explica muito sobre isso. Tá. Que a cada problema que você resolve, você cria novas conexões. E aí, à medida com que você se habitua a resolver problemas, você se torna uma pessoa com mais facilidade de resolver problemas. Tá. Uhum. Porque você está diante de um problema, o seu cérebro ele já vai abrir várias possibilidades, vários Isso. caminhos. É assim. Por isso que é treino Tá. mesmo, emocional, essa capacidade de enxergar caminhos e ter soluções, porque inteligência emocional para mim é isso, é treino. Então Uhum. você precisa estar disposto. Quando tiver um problema, opa, que bom, é um problema, deixa eu resolver aqui para eu Isso. desenvolver uma habilidade. E é sempre aprendizado. Sempre. Sempre. Vai Outro- ser sempre. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre o Transforma Empreendedor. Como que nasceu o Transforma Empreendedor? E qual que é a intenção, de fato, que você teve por trás dele? Uau. Eu nunca quis fazer um evento. Eu nunca quis empreender. Eu sempre quis crescer. Eu sempre fui sonhadora nesse sentido, mas eu não tinha o sonho de empreender lá atrás, só que eu entendi que para crescer eu ia ter que empreender. Sim. E eu também entendi no processo que para crescer fazia sentido ter um evento. Uhum. Mas a minha motivação principal não foi o crescimento, nem o crescimento financeiro. Foi ocupar um lugar na minha cidade. Ocupar esse... Eu percebi assim, tá? Existem alguns eventos de empreendedorismo na cidade? Existem, talvez um pouco menores, né? Tá. Alguns encontros, algumas palestras. Nós temos um evento grande que acontece, que é o Tech Summit, né? Mas é um Uhum. evento mais voltado para a parte de tecnologia. Claro que atrai empreendedores. Mas eu pensei, não tem um evento como as pessoas, talvez elas vão para São Paulo, né? Sim. Que vai, eu também já fui Uhum. em vários, para viver uma experiência imersiva de um evento focado em empreendedorismo que vai tratar essas dores. Tá. Se não tem, existe uma oportunidade, Sim. um buraco Uhum. nesse mercado. Então, quem vai ocupar? E eu tenho eu decido as coisas assim. Se tem um buraco no mercado e eu tenho essa solução, eu preciso ocupar, porque senão alguém vai ocupar. Exato. Então, cabe a mim, eu Exatamente. preciso dar esse passo. E não só porque alguém vai ocupar pensando em concorrência, gente, mas eu acho, nós somos, né, clichê o que eu vou dizer, mas nós somos únicos. Larissa, se você não ocupar o teu lugar, quem vai ocupar? Rodrigo, se você não ocupar o teu lugar, quem vai ocupar? Então, eu preciso ocupar o meu. Pô, eu tenho esse know-how, eu tenho essa experiência. Por que não eu?
E aí eu tava grávida em Gramado, numa viagem barriga de 6 meses ali, né, curtindo com meu marido, nossa última viagem, só nós dois, com a Helena na barriga, e tava tendo um evento lá em Gramado de empreendedorismo, e eu encontrei a esposa do Joel J com os filhos na missa, né, nós fomos à missa, e ela tava na igreja, e aí eu falei, no momento assim, falei, cara, que movimentação legal na cidade, todo mundo de crachá. Eu quero fazer um evento de empreendedorismo em Rio Preto. Foi assim. E aí, quando eu voltei grávida, eu mandei uma mensagem pro Eric, que faz eventos, a esposa era minha cliente. Falei, tô com essa ideia assim, assim, assim. Eu sei trazer conteúdo e eu sei o que eu preciso falar. Só que eu não sei fazer evento. Ele, tá bom, eu sei fazer evento. E aí, colocamos a data. Quando você põe a data, chega. E chegou. Exatamente. Sofri. Até chegar o dia. Eu sofri muito. E no dia sofreu mais um pouco. No dia eu sofri mais um pouco, mas depois, uau, que bom que eu fiz isso. Ai, que legal. Que Que legal, delícia. Que bom que eu tive coragem. Era o momento? Não. Não era o momento. Mas eu fiz ser o momento e isso acelerou meu processo de crescimento. Mas não era o momento. Então, mas aí você... Eu poderia estar mais preparada. Eu ouvi isso de uma pessoa. Pega esse take. Eu ouvi isso de uma pessoa no primeiro Transforma. Uma pessoa mandou um feedback falando assim, eu não gostei do evento, eu paguei o ingresso mais caro. Olha só, eu gosto de trazer essas coisas. Eu não gostei do coffee e eu achei os palestrantes despreparados. Eu olhei para aquilo com um olhar positivo. A gente tem que separar as coisas. Cara, se tem alguém me dando um feedback negativo, eu preciso olhar para isso e não ser orgulhosa de pensar, meu evento foi ótimo. É só o pensamento de uma pessoa, só... né? Claro que isso não vai... aí é como eu vou olhar para isso. Isso não pode me desestruturar, mas eu preciso aprender com isso. Sim. Tá, então vou melhorar o coffee, bem observado. Vamos melhorar esse coffee. E a gente fez... Nossa, o segundo foi... A gente melhorou muito a estrutura. Não que tenha sido ruim, mas foi mais simplório. Ok. E, de fato, os palestrantes eram despreparados. Era eu e a minha galera e os meus clientes subindo no palco contando as nossas histórias. E eu não sabendo ser palestrante. Porque eu sei compartilhar meu conhecimento, mas eu não era palestrante. Hoje eu tô me tornando, né? Presença de palco. E aí... Eu falei, tá, eu vou para um próximo, vou buscar evoluir. Sim. Obrigado pelo feedback. Então, mas aí quando você fala, talvez não era o momento, eu já ouvi muito dizer que a gente tem que fazer o momento, porque se a gente for ficar esperando o momento certo também, esse momento talvez não chegue. Mas não foi importante para você fazer esse momento acontecer e você melhorar depois? Foi. Primeiro a gente faz, depois melhora? Foi, importantíssimo. Mas por que eu vejo que não era o momento? Eu poderia estar mais preparada... até pelo momento da minha vida. Tá. Porque até hoje eu acho que o nosso próximo ano vai ser o melhor. Sempre vai ser melhor, Sim. né? Mas eu vejo, porque a Helena muito pequena, eu numa fase do negócio ali desafiador. No segundo, eu grávida no palco. Então, subi grávida. E eu até sonhei com isso, que eu estaria grávida, olha só. E aí, nesse, Maria pequenininha, né? Também amamentando. Então, sai de uma palestra, corre para amamentar. Então, eu vejo que não era o momento nesse sentido. Eu poderia estar num momento mais tranquilo para entregar mais, no primeiro. Só que mesmo assim, fui lá e fiz. E valeu? Muito. Valeu. Eu escuto isso das Sim. pessoas. Então, valeu. Sim. Se transformou, Exatamente. se saiu dali, olha, essa informação eu não tinha, eu apliquei, me ajudou. Exato. Escuto tanto isso, então valeu. Exato. Que até a próxima pergunta, Adri, é assim, ó, o que você quer provocar nas pessoas quando elas saem do evento? É a transformação. É a transformação. E para mim a transformação ela vem através do conhecimento. Tá. Cada pessoa tem um perfil e uma forma de transformar. Sim. A minha forma é trazendo conhecimento. Eu acredito que o conhecimento liberta. Ele não é tudo, mas ele é a primeira coisa. Eu preciso entender. Tá. É o processo de mudança. O processo de mudança, para que uma mudança duradoura ela aconteça, a gente divide isso em 4 etapas. Primeiro, eu preciso ter consciência. Essa coisa, eu preciso mudar. Se você não tem consciência, você não vai mudar. Exatamente. Tá tudo bem para mim, então Sim. não vou mudar. Começa a sentir incômodo é a consciência. Depois eu preciso entender. Esse entendimento é o conhecimento. Eu preciso compreender como fazer isso, de que forma,
qual caminho, como eu me desenvolvo. Depois você toma a decisão com conhecimento. É isso que o evento provoca. Eu trago a pessoa, ela sentou ali, ela sabe nada, ela quer começar. Eu trago uma consciência, faço ela compreender, ela sai dali decidida e depois ela age, que é a última etapa do processo de mudança. Então, a transformação, é isso que eu quero gerar. Tá. É exatamente, eu cumpro fielmente com essa etapa, esse processo de mudança numa imersão. Tá. Perfeito. Maravilha. Perfeito. E qual que é o legado que você quer deixar nesse universo do empreendedor? Eu acho... Já me perguntaram assim, Dri, você acha que empreender é para todo mundo? Eu acho. Eu acho, claro, que você precisa se dispor a isso. Sim. Mas eu acho que é para todo mundo. Eu acho que é para todo mundo. Por quê? Porque caminhar na nossa vida e crescer é a vida. A vida acontecendo é o movimento. E empreender é isso na vida profissional. Então, eu acho que empreender é para todo mundo, desde que você esteja disposto a viver essa aventura. Então, se você se coloca à disposição a viver, é possível para você e vai te desenvolver. Então, eu acredito que o meu principal legado é ajudar as pessoas a terem essa consciência, como um dia eu tive, e isso mudou a minha vida. Tá. Se eu tô aqui hoje com vocês, tendo essa oportunidade, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade que eu sou convidada para alguma coisa, né? As pessoas não imaginam, mas eu penso, poxa, que honra, é uma honra, né? Eu, uma menininha estudiosa, sonhadora, que passou por tanta dificuldade lá atrás e que sonhou muito, mas nem imaginava que seria possível. Esse ano eu levei meu pai para o evento. Ele nunca tinha ido, essa foi a primeira vez que ele foi. E foi uma alegria ter visto meu pai ali, o orgulho, né, dele e da minha mãe, de falar, caramba, olha só, filho, o que você fez? Olha o que você está fazendo. Que bonito isso, e ajuda as pessoas, né, na vida profissional. Então, assim, isso que mais me move, é dar a oportunidade das pessoas de sonhar. E não só o pequeno, mas tem muita, eu posso falar com propriedade, tem muita empresa muito grande que passa por dificuldade e fica sozinho com isso, e tá quebrado, mas aí tem que sustentar uma imagem. Então, o legado que eu quero deixar é isso, é causar esse impacto na vida das pessoas, trazer para a consciência, trazer luz e dar a oportunidade delas terem uma vida financeira melhor através dos seus negócios, fazendo isso com um propósito, com leveza. É isso que eu quero. Eu sempre me imaginei assim, quando lá atrás eu desenhei o meu primeiro projeto. Eu falo isso numa mesa, no fundo da casa da minha irmã. Eu pedi as contas e falei, não tem plano B, é plano A, vai dar certo. Eu desenhei, né, o que eu ia fazer, e aí eu falei, eu quero que as pessoas me vejam na minha cidade como... Eu falava assim, aquela menina, né? Aquela menina, ela ajuda as pessoas a empreender e dar certo. Eu quero ser vista como essa pessoa. Né? Eu falava menina porque eu fiz 35, mas eu comecei com 24. Eu quero ser vista assim. É assim que eu quero ser vista. E é legal, porque hoje eu cheguei nisso, né? Um dia eu sonhei com isso, projetei, e hoje é assim que eu sou vista. Exato. Adriele é essa pessoa aí que ajuda as pessoas a crescer. Que é o que nós falamos para você no início, da forma como que a nova versão te vê, né? Essa pessoa grande. E eu nem sabia, olha que alegria, que honra. Exato. E eu também vejo vocês assim. Ontem eu fiz um story falando, mãe, eu vou estar com o pessoal da nova versão. É uma revista super forte aqui na cidade. Parabéns, gente, também. Vocês também são muito grandes. É assim que eu vejo vocês. Odri, e pra gente finalizar, o que eu queria? Nós estamos finalizando um ano, 2025. E nós sabemos, durante o episódio, nós trouxemos muito o quanto que a vida do empreendedor, de fato, é desafio atrás de desafios. Tem suas bênçãos, glórias, mas tem muitos desafios. Sim. Estamos indo para um novo ano, onde esse novo ano traz um cenário de feriados, um cenário política, um cenário de Copa do Mundo e uma grande incerteza devido a uma crise mundial. Como que o empreendedor pode se preparar para ter um ano um pouco mais tranquilo? Falei isso na reunião com os nossos alunos essa semana, né? Eu adoro essa coisa futurista de olhar para frente e se precaver. Acho que isso é muito importante. E
por experiência prática. Tudo que eu trago, maior parte das coisas, apesar de adorar estudar e de olhar para os estudos, as pesquisas, nada como a minha vivência prática. Antes de olhar para fora, olhe para dentro. Então, antes de olhar para o teu anúncio que não vai performar, porque tem muita gente anunciando, principalmente os políticos, antes de olhar para fora, olha para dentro. Você tem um plano claro? Você sabe onde você quer chegar? Você está comunicando da forma com que você deveria? Você está fazendo o seu financeiro e entendendo o seu financeiro? Você está fazendo o seu arroz com feijão bem feito? Você tem um plano para 2026? Porque eu tenho o meu. E quem está comigo também está construindo o seu. Então, é isso. Antes de olhar para fora, olhe para dentro. A gente sempre vai viver desafios. Nós enfrentamos uma pandemia. O Brasil é esse Brasilzão mesmo. É um desafio grandioso empreender no Brasil. Vai ser sempre assim. A gente tem uma esperança de um país melhor. Mas eu não vou esperar da política, eu vou olhar para aquilo que eu posso fazer. E um outro ponto muito importante que eu acho que faz a gente ter uma visão mais positiva, que é o consumidor. A gente não vai deixar de consumir. Então, olha para o mercado, o que as pessoas querem, o que elas precisam. Esse é o mercado, é o lugar onde as trocas acontecem. Onde eu entrego a minha solução, eu resolvo e eu pago por uma solução. É assim que a coisa acontece, as trocas acontecem. Então, olha para o mercado, olha para as pessoas, olha para dentro do seu negócio e olha para o consumidor. Entrega um bom resultado, entrega um bom produto que não vai te faltar trabalho e dinheiro no bolso, não tenho dúvida disso. Maravilha. Essa é a minha projeção. Perfeito. Dri, a gente não poderia finalizar esse podcast esse ano de uma forma melhor. Nossa. Né, com tanto conhecimento. Porque eu falo assim, não é só o conhecimento, mas é a admiração que a gente também tem pela pessoa que está sentada na nossa frente. Então, assim, eu sou muito grato por estar finalizando hoje o ano de 2025 com você, com a gente, trazendo esse teu olhar, contando um pouco da tua história, do teu propósito, né? Porque hoje, com a nova versão, acredito que a Lari também, por isso que a gente se dá muito bem no nosso trabalho, porque a gente tem muito esse olhar, né? Eu não estou olhando apenas a grande mentora que está do meu lado, mas eu estou olhando para Driele, para essa história, para essa jornada, né? Então, obrigado pela sua presença, obrigado por ter compartilhado um pouco dessa tua história, desse teu propósito que você leva para os empreendedores, né? E desejo que você tenha um 2026 brilhante e que você continue transformando de fato a vida de muitos empreendedores. Que eles tenham essa consciência cada vez mais de olhar para si, de olhar para o que precisa ser feito, de ter esse planejamento e de buscar ajuda quando necessário, né? Não ter aquele medo de preciso de ajuda porque a gente não sabe tudo. E a gente tem pessoas que podem nos ajudar. Então que você seja esse canal de ajuda para esses empreendedores. Muito obrigada. E que honra de ser o nosso canal. Exato. Muito obrigada, gente. Agradeço muito. É uma alegria sempre compartilhar. Sempre. A gente sempre aprende, sempre cresce. Mais uma vez, parabéns pela história de vocês. Não desanimem. Os ventos contrários virão, mas não para todos nós. Sim. Mas não desanimem. E que 2026 a gente possa se aproximar mais. Com certeza. De verdade. Eu quero, né? Já estamos. Já estamos. E o que eu posso dizer, né, para quem vai nos escutar? Coragem. Coragem, essa é a palavra. Coragem, se lance com cautela, faça contas, né? Corra riscos calculados, mas coragem para fazer e para anunciar aquilo que você tem de bom para entregar para as pessoas, que é a sua solução através do seu serviço, através do seu produto. Eu falo que uma pessoa que ela ama o que ela faz, ela nunca fica sem trabalho, porque o outro sente. Sim. Os outros sentem. Né? Quando você senta com alguém que ama o que faz ou que ama o produto que vende, cara, essa pessoa ela vai te convencer, mesmo que ela não seja um bom vendedor, mesmo que ela não seja bom na comunicação, ela vai te convencer. Então, outro ponto para você pensar também, será que você ama o que você faz? Talvez eu já acompanhei muitas pessoas nesse processo de mudança. Sim. Pensa nisso. Se o dinheiro não está entrando, talvez o problema seja o porquê. Exato. Né? Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Foi ótimo. Obrigada, amiga. Que Lari, Deus obrigado abençoe. por esse ano, pela companhia. Me tirou da zona de conforto que você nem imagina. Depois é para um próximo episódio. Olha que maravilha. É isso. E nós estamos finalizando
o episódio da Além da Página, finalizando esse ano de 2025, um ano que nós somos muito gratos, com tanta conquista, tantas coisas boas, mais de 70 episódios gravados ao longo desse ano, contando a história de mais de 70 pessoas. Então nós somos muito gratos a você pelo carinho, por estar sempre apoiando o nosso trabalho. E nós voltamos o ano que vem com mais histórias que merecem ser contadas. Que você tenha um feliz ano novo e que 2026 venha para ser um ano de divisor de águas na sua vida, de conhecimento, de transformação e sempre buscando ser a sua melhor versão. Até breve, com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje nós estamos além da página. Um abraço.